Pois então, nesta hora tardia, a hora em que os toureiros vão para a arena combater, 5 horas da tarde, da terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, eu quero fazer uma recordação que você vai apreciar. Olha, você vê sempre esse livro aqui. Esse livro é o último livro que eu lancei, O que Sei de Lula. É um livro de 2011 e nele eu faço as revelações que eu tinha de preocupantes em relação ao petista. Por exemplo, no capítulo 11, Polícia Pública, Interesses Privados, eu falei da Polícia Federal Republicana, uma mentira com a qual o Lula e o PT instalaram um Estado policial no Brasil. Olha, eu vou tomar a liberdade de ler para você, não é nem um parágrafo, um trecho desse capítulo que é fundamental para o que está acontecendo agora. Escute só. A Polícia Federal, dita republicana, sob a liderança do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, diga-se de passagem, sempre teve sua imagem nos 2 governos Lula comparada com a dos intocáveis dos velhos tempos da Lei Seca em Chicago. Seus agentes perseguiram implacavelmente o que aparecia à superfície como sendo negociantes ambiciosos, empresários acusados de sonegação e parlamentares oposicionistas que tiveram a má sorte de entrar na linha de tiro da chefia do governo. Mas, apesar de sua natureza exigi-lo, nunca foi propriamente um exemplo de disciplina no serviço público. Pois bem, por que é que eu chamei o meu livro para citar? Eu chamei o meu livro porque, neste momento, a Justiça Federal de São Paulo decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do antigo escritório de advocacia de Márcio Tomás Bastos. Este mesmo, eminência do governo petista, morreu em 20 de novembro de 2014 e sua banca encerrou as atividades logo depois. Por isso mesmo, eu acho difícil que ainda se encontre alguma coisa, até porque o Márcio pode ter tirado tudo do caminho. Mas é sempre importante lembrar isso, por quê? Porque Márcio foi citado na delação de Antônio Palocci, à Polícia Federal, e nessa delação o Márcio é citado como o cara que intermediou como advogado, já ex-ministro e como advogado da Camargo Corrêa, que era o Odebrecht da época, a empreiteira corrupteira mais famosa daquele tempo, o pagamento de 5 milhões de reais para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que foi presidente lá, César Asfor Rocha. Agora foi inaugurada uma operação chamada Ápios e que decretou a Polícia Federal a apreensão e busca no escritório de César Asfor Rocha. E o juiz de São Paulo decretou busca e apreensão no escritório fechado. O juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, no âmbito dessa operação, decretou busca e apreensão nos computadores e documentos do escritório fechado de Márcio Tomás Bastos. Bom, como eu já disse aqui, Tomás Bastos era o operador e prometeu, inclusive, ao César Asfor um lugar no Supremo. Não conseguiu esse lugar no Supremo, mas o Palocci garante que os 5 milhões de reais da Camargo Corrêa chegaram às mãos e é isso que está sendo pesquisado agora. O Tomás Bastos era o chefe daquele Estado policialesco dos governos Lula e cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas. Será uma grande ironia da história se essa atividade denunciada pelo Palocci agora possa vir a ser a abertura esperada da Operação Lava Toga, da entrada do judiciário, da abertura da caixa de Pandora do judiciário brasileiro. E cujo lema seria Viva Moro, né? Porque sem o Moro nada disso teria acontecido. A Castelo de Areia foi enterrada a partir de uma chicana absurda, simplesmente alegaram que a origem foi uma denúncia anônima. Imagina os arara-hackers com mensagens roubadas, né? Pois é, uma denúncia anônima, então invalidou todas as imensas provas que havia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça levou a grana e a Castelo de Areia foi enterrada. Agora é o que estão tentando fazer com a Lava Jato. Por isso que eu chamei a atenção para esse assunto e dizendo o seguinte: a Lava Toga não conseguiu passar no Senado
não teve o voto nem de Flávio Bolsonaro, o Alcolumbre mata sempre que pode, mas a justiça lá de baixo está sentindo a pressão da justiça de em cima, quem sabe a própria justiça que consegue fazer aqui a abertura da caixa de Pandora do judiciário. Pois bem, mas eu não vou ficar criticando aqui só o PT, não. O senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, acaba de cometer duas ignomínias terríveis, né? A primeira delas foi editar uma medida provisória que extingue, a partir de janeiro de 2020, os seguros obrigatórios DPVAT e DPEM, atingindo em cheio os negócios do presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, agora seu inimigo. O DPVAT é um assunto privado, o governo não tem nada a ver. É dinheiro cobrado, é uma taxa cobrada dos motoristas pelas companhias de seguro. O governo faz duas coisas absolutamente absurdas nesse caso. Interfere no negócio privado, com o qual não tem nada a ver, interfere de uma forma que a administração é personalizada. O Bolsonaro está perseguindo um inimigo político da mesma forma que o mastro mais baixo do Estado policialesco do PT fazia nos governos Lula e, sobretudo, deixa ao desamparo os brasileiros que não têm dinheiro para pagar seguros caríssimos pela segurança de seus automóveis. É um seguro obrigatório, ele aí vai apelar que tem muita fraude, e daí? A obrigação da polícia é acabar com as fraudes. E eu tenho informação que as companhias de seguro têm um sistema antifraude bastante competente. Então essa desculpa é de lavada imbecilidade, mas tem uma que chega a ser ridícula. É dizer que a pessoa pode recorrer ao SUS. Olha, eu quero te dizer o seguinte, o SUS não tem nada com isso, o DPVAT paga uma fortuna para o SUS, quer dizer, a proibição do DPVAT é, inclusive, uma sangria nos recursos do SUS, e mesmo que não fosse, essa decisão é uma decisão estúpida, não tem a menor proteção e se compara com aquelas outras imbecilidades, como, por exemplo, proibir a compra de radares rodoviários para combater a indústria da multa, que não tem nada a ver. Bom, eu também lamentei e fiquei muito indignado, porque inclusive envolve não, só para completar, que o Bivar é controlador de uma seguradora, do Conselho de Administração da seguradora Excelsior, uma das credenciadas pelo governo para a cobertura do seguro DPVAT. A empresa intermediou o pagamento de janeiro a junho de 2019 de 168 milhões em indenizações relacionadas ao seguro, segundo relatório de auditoria da Líder DPVAT. A empresa de Bivar detém cerca de 2% da seguradora Líder, é uma vingança absolutamente absurda, mas coisa muito pior que está sendo feita com o desempregado. Eu sempre aqui critiquei porque é que o Bolsonaro não se preocupa com o desemprego, mas agora ele se preocupou, lançou um programa ridiculamente intitulado de Verde e Amarelo, entregou ao Rogério Marinho, que eu sempre apoiei e elogiei, mas o Rogério Marinho agora está anunciando que vai ser cobrado uma taxa de 7,5% dos desempregados que estão recebendo o seguro-desemprego. Então, é um dinheiro, eles estão prometendo uma cobertura de 12 bilhões de reais pelos desempregados para cobrir despesa que o governo que tem que cobrir, para fazer um programa de emprego que ninguém sabe se vai ter sucesso. Se tiver, vai usar desses 12, 10 sobram 2 para o governo. Se fracassar, o governo é pago pelo seu fracasso com 12 bilhões de reais. É uma coisa infame, é uma coisa absolutamente desprovida de qualquer humanidade e tem que ser criticada com muito vigor. Eu espero que isso não passe. Nem a extinção do DPVAT, nem muito menos a cobrança de imposto dos desempregados, que nós encontramos todo dia nas ruas, não tem nada. Como é que vai pagar para receber seguro-desemprego? Tem que receber o seguro-desemprego e acabou. Pois bem, eu quero também dizer o seguinte, nessa discussão aí sobre o Evo Morales, que já chegou ao México, o Evo Morales fazia sucessivas reeleições. Uma das características da democracia, o rodízio no poder. Então, golpe foi cada reeleição que ele inventou na Constituição boliviana. De qualquer maneira, o caos está instalado na Bolívia e só há um jeito de isso não pegar como golpe. É que sejam realizadas, como a quarta vice-presidente do Senado prometeu, eleições diretas e completamente imunes a fraudes, acompanhadas por observadores internacionais. Então,
o Brasil está dizendo que não é golpe, o México está dizendo que é golpe, mas o Brasil ajudou, felizmente ajudou, na passagem do avião pelo país, na fuga do Evo Morales para o México. Não é uma situação muito cômoda para o Brasil, não. O Messa também não vai dar vida boa para o Brasil na questão, por exemplo, do gás da Bolívia, que vai ter uma renegociação do preço caso a oposição ganhe a eleição. O que não é certo. A oposição não tem uma votação maciça na Bolívia. E o Evo Morales tinha feito um trabalho economicamente bastante aplaudido pela população boliviana e também por isso ele conseguia ganhar plebiscitos que aumentavam o mandato dele várias e várias vezes, né? Antes de eu encerrar, eu quero dizer a vocês que tenho a notícia de que o Carlos Bolsonaro abandonou o Twitter, o Facebook e o Instagram e os aliados atribuem a decisão à pressão do pai. Se foi mesmo, isso aí eu vou elogiar o Bolsonaro, graças a Deus. Como é que é? Como é que chama? Como é que o Cabo da Ciolo diria? Glória a Deus! Pois bem, em pé, direto ao assunto, e só a verdade nos salvará.